Então, nós vamos a mais uma apresentação de trabalho, é um relato de experiência, com o título Robótica Educativa nas Escolas do Sistema Público Municipal de Erechim, Rio Grande do Sul, de autoria de Sara Provin, Raquel Dallagnol, Deise Lídia Andretti Piana. E esse relato está vinculado, então, à Secretaria Municipal de Educação de Erechim. Olá, eu sou a Sara Provin. Eu vou falar então um pouquinho sobre a experiência que eu e mais duas colegas minhas, a professora Raquel Dallagnol, a professora Deise Piana, em conjunto com mais 3 técnicos, tivemos no ano de 2018, com atividades relacionadas à robótica educativa. Então, esse relato ele é referente a um projeto piloto que iniciou aqui no município de Erechim, em 2018, em escolas públicas do ensino fundamental no município de Erechim. Ele relata sobre as principais contribuições para o desenvolvimento de habilidades como a criatividade, o trabalho em equipe, a resolução de problemas, o raciocínio lógico, entre outros. Como que ocorreu, então, lá no início, em 2018? Nós trabalhamos na Secretaria Municipal de Educação, eu sou professora do Núcleo Tecnológico Municipal, e então, por meio da Secretaria Municipal de Educação, nós ofertamos esse projeto piloto para 2 escolas. Ele iniciou com uma professora, que era eu, e um técnico em tecnologia de informação, com 2 escolas. Então, essas atividades, elas ocorriam no contraturno escolar, e elas atenderam 46 estudantes. Desses 46 estudantes, em 2018, concluíram 33 estudantes. As elas iniciaram no mês de março e terminaram no mês de novembro. Foram 35 encontros. Eles ocorriam no contraturno, como foi relatado, e as atividades eram de aproximadamente 1h30. As aulas, os encontros eram de 1h30. A extensão do... Então, como nós iniciamos ele em 2018, apenas com 2 escolas do sistema, no fim das atividades, nós realizamos uma avaliação com essas 2 escolas que participaram. Qual foi a percepção que essas escolas tiveram? Como a avaliação foi muito positiva, outras escolas também solicitaram esse mesmo projeto. Então, como nós estávamos apenas em uma professora e um técnico, nós pensamos em ampliar o projeto para trabalhar em 2019 com outras 2 escolas, 2 novas escolas. Então, nós capacitamos outras 2 professoras e outros 2 técnicos. Essas professoras, elas acompanhavam as aulas no NTM, elas vinham até o NTM, acompanhavam a turma da sua escola. Ao todo, vinha 36 estudantes, divididos em 2 turmas, né? 3 estudantes em uma turma, 3 estudantes em outra turma, e elas acompanhavam do início até o final das aulas. Quando encerrava a aula, elas permaneciam no NTM, realizando pesquisas e atividades sobre robótica educativa, com a intenção de, no ano de esse ano, elas ter autonomia para desenvolver essas atividades em suas escolas. Qual é o objetivo geral dessas atividades de robótica educativa que nós desenvolvemos aqui no nosso sistema público municipal? É aliar os conteúdos curriculares que as professoras já desenvolvem em sala de aula com a robótica educativa, com a intenção de promover uma integração entre o conhecimento teórico e ativa de forma contextualizada. Quais são os materiais que nós utilizamos para desenvolver as atividades de robótica educativa? Nós trabalhamos com os materiais com o Arduino,
com peças de kits de robótica livre, com sensores, atuadores, com software de programação livre, no caso o Scratch e o S4A, e com materiais alternativos, né? Os nossos kits que a gente utiliza, então, são kits de robótica livre. Os componentes que nós normalmente trabalhamos são servomotores, sensores ultrassônicos, sensor de temperatura, sensor de luminosidade, buzzer, potenciômetro, LEDs, RGB, fotovoltaica. Então, nós começamos com atividades bem simples, iniciamos com atividades de programação, na verdade. Começamos com a programação no Scratch, atividades bem simples. Depois nós passamos para as atividades de robótica. Então, nós integramos a parte da programação com a programação de LEDs, com a programação de potenciômetros. Vamos trabalhando componentes isolados inicialmente, e depois a gente passa a integrar, por exemplo, potenciômetro com um LED, um buzzer com um sensor de luminosidade, e assim, trabalhando dessa forma. O projeto de conclusão. Então, antes de concluir as atividades, a gente propõe um projeto. Os alunos se reúnem, no máximo 2 ou 3 componentes, escolhem um projeto, um artefato que eles gostariam de desenvolver com base no seu interesse, e relacionam as atividades, os conceitos aprendidos durante as aulas, com o projeto. Então, eles desenvolvem um artefato a partir do interesse deles. 3 minutos, Sara. Quais são as habilidades adquiridas? As habilidades adquiridas ao longo desse trabalho, elas contribuem para o desenvolvimento de qualquer atividade educativa. São habilidades como criatividade, trabalho em equipe, resolução de problema, raciocínio lógico, entre outros. Além disso, a busca de soluções e respostas baseadas na investigação durante o processo prático para elaborar um projeto, assim como a concentração e a finalidade empregada para tal atividade, conforme o relato dos professores que acompanham esses estudantes, elas contribuem muito para o desenvolvimento em sala de aula. O espaço dedicado para os estudantes se mostra como uma oportunidade única, já que muitos desses alunos, eles não têm a oportunidade de ter esse tipo de atividade de robótica educativa. Então, para alguns desses estudantes das escolas públicas municipais, é uma oportunidade única. Somente nessas atividades é que eles teriam a oportunidade de ter o contato com as atividades de robótica.